Bom, pessoal, para que nós possamos finalizar o nosso orçamento, faltam duas peças, que são a demonstração de resultados orçada e o balanço patrimonial orçado. Então, quando nós colocamos o orçamento de caixa, demonstração de resultados orçado e balanço patrimonial orçado, essas são as três peças mais importantes para a tomada de decisões. É lógico que sem as outras peças, nós não chegamos nessas três. Mas essas três, que são aquela que coroam o orçamento e permitem que a direção da empresa tome decisões mais acertadas. Então, nós vamos começar aqui fazendo a nossa demonstração de resultados orçada. Vamos escrever primeiro o nome da empresa, a Royal Company. Demonstração de resultados orçada. Trimestre, porque para o trimestre terminado em 30/6. Bom, uma demonstração de resultados, quer ela seja orçada, quer ela seja normal, a estrutura dela é a mesma. Nós começamos com vendas, tiramos o custo da mercadoria vendida ou do produto vendido, como é o caso aqui, tiramos as despesas, temos o lucro. Né? Então, nós não tratamos aqui de impostos, então esse lucro que nós vamos obter é antes dos impostos, é mais um lucro operacional. Então vamos começar a nossa demonstração de resultado. Então a primeira linha é a receita de vendas. E para isso nós precisamos voltar lá no nosso orçamento de vendas e vermos aqui quantas unidades foram vendidas. Então foram vendidas 100.000 unidades a R$10. Eu tive uma venda no trimestre de R$1 milhão. Né? Então, a nossa venda foi de 100.000 unidades a R$10, que me dá um total de R$1 milhão. Foi o valor da minha venda. Depois eu tenho o CPV. CPV também são 100.000 unidades. A quanto? Quanto me custou cada unidade? Nós calculamos esse custo por unidade naquela peça onde nós havíamos calculado o estoque. Está aqui, custo unitário de produção. Quanto que ele foi? R$ 4,99. Então, cada unidade me custou R$ 4,99, então meu CPV, 100.000 unidades a R$ 4,99, que vai me dar um total de 499.000. Aí eu tenho a nossa margem bruta, um menos o outro, né? Então, 1 milhão menos 499 vai dar 501.000. Da margem bruta, eu tiro as minhas despesas gerais e administrativas. Que foi de quanto? Aí nós vamos lá no nosso orçamento de despesas. Está aqui, despesas totais, R$260.000. Vejam que aqui, tanto na demonstração de resultados quanto
no balanço patrimonial, nós tratamos os números pelo regime de competência. O orçamento de caixa é regime de caixa. Então, aqui, as nossas despesas estão, tanto a despesa quanto o custo, considerando depreciação, que é uma despesa não desembolsável. Então, 260 mil. Aí eu tenho o meu lucro antes dos juros, que eu posso chamar também de lucro operacional, de 501 mil menos 260 mil, 241 mil. Aí eu tenho os juros, e onde é que estão esses juros? Quanto eu gastei de juros? Lá no nosso orçamento de caixa. Está aqui, eu sempre vou olhar na coluna total. Que é o trimestre, então eu gastei de juros R$2.000. Aí eu tenho o nosso lucro líquido, que não é exatamente lucro líquido, porque aqui nós não consideramos impostos. Mas, para todos os efeitos, vamos chamar de lucro líquido, que dá R$239 mil. Se o enunciado do problema houvesse trazido uma alíquota de impostos, alguma coisa assim, nós consideraríamos aqui não lucro líquido, mas lucro antes dos impostos, calcularíamos os impostos e aí sim teríamos o lucro líquido. Mas, para todos os efeitos, para fins daquilo que nos solicita o problema, está aqui a nossa DRE. Nós vamos ter no trimestre um lucro líquido de 239 mil. Bom, então isso aqui encerra a nossa demonstração de resultados. Tendo feito a demonstração de resultados, nós temos que partir agora para o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial ativos, passivo e patrimônio líquido. Então, Royal Company, balanço, nome da peça, né? Patrimonial, orçado, 30/6. Aqui nós vamos ter ativos, né? Quais são os ativos? Nós começamos com caixa, contas a receber, estoque de matéria-prima, chamar de MP, de matéria-prima, estoque de produtos acabados, vamos chamar de PA. E aí, lá no nosso enunciado, voltando lá, eles nos deram outras informações aqui. Que eu tenho algumas coisas aqui que eu vou colocar no estoque. Por exemplo, eu tenho terrenos no valor de 50 mil, ações ordinárias, lucros retidos em 1º de abril, máquinas e equipamentos. Terrenos e máquinas e equipamentos vai no ativo, ações ordinárias faz parte do PL, lucros retidos também faz parte do PL. Então vamos primeiro para o terreno e máquinas e equipamentos. Nós vamos considerar aqui o nosso... Não vou separar ativo circulante, o certo seria ter uma conta toda bonitinha, separada, mas para fins só do nosso exemplo aqui, vamos deixá-los juntos aqui, terrenos, máquinas e equipamentos. Então, quanto que eu tinha aqui de caixa na nossa empresa? Ao final, eu vou ter que ir lá no nosso orçamento de caixa, orçamento de caixa. Com quanto eu terminei o trimestre no meu caixa, saldo final de caixa? 43 mil. Então, esse é o meu caixa no último dia do mês.
Aí eu tenho o contas a receber. Vou colocar tudo de novo aqui, porque o programa não ajuda. Quanto eu tinha no meu contas a receber? Eu vou lá no meu orçamento de recebimentos de clientes, um dos primeiros que eu fiz, lá atrás, então aqui o cronograma de recebimentos, e aqui eu tenho que fazer uma conta. Que conta eu vou fazer? Eu tenho aqui como é que é o meu cronograma de recebimentos. Eu recebo 70% em um mês e 25% no outro mês, 5% é incobrável. Então, o que ficou no meu contas a receber? Ficou 25% da minha venda de junho. Eu poderia aqui colocar os 30% que ficaram faltando e deixar esses 5% no meu balanço como um dedutor do meu contas a receber, chamado de provisão para devedores duvidosos. Mas aqui, como nós sabemos que nós não vamos receber esse balanço, ele tem um fim muito mais gerencial, nós não vamos considerar esses 5%, que não vai ser recebido mesmo. Então nós só vamos lançar 25% de 300 mil. Então, no meu contas a receber, vai entrar 25% de 300 mil, fazendo a conta aqui, vai dar 75 mil reais. Então, eu matei isso aqui. Depois eu tenho meu estoque de matéria-prima. E aí, se eu for lá atrás, no meu estoque final, nós fizemos isso aqui. Aqui, estoque final de PA e estoque de matéria-prima. O meu estoque final, então, de matéria-prima, 11.500. Mas não é 11.500. É 11.500 vezes quanto custa cada matéria-prima. E ela me custa quanto? Ela me custava 40 centavos. Então, o meu estoque final de matéria-prima é 11.500 vezes 0,4. Com a ajuda de uma calculadora, nós vamos ver que nós temos aqui de estoque de matéria-prima 4.600. Então, matou o estoque de matéria-prima. Agora, estoque de produto acabado. Esse nós já calculamos qual o valor desse estoque final. Está mais aqui, estoque final de PA, 24.950. Então, 24.950. Matei o PA. Agora eu vou para terrenos. E aí o enunciado me diz que eu tinha 50 mil de terrenos. E máquinas e equipamentos. E o enunciado me dizia que eu tinha, o que eu tenho, 367 mil em máquinas e equipamentos. Isso aqui vai me dar o total de ativos. Com a ajuda de uma calculadora, somando tudo isso aqui, eu tenho 564.550 de ativos. Então, isso matou o meu ativo. Agora eu tenho que fazer o meu balanço, eu tenho que considerar o passivo e patrimônio líquido. O que compõe o meu passivo? Primeira conta do meu passivo, por que contas a pagar?
lembrem-se que, para todos os efeitos, eu não considerei aqui no meu passivo salários, as despesas com custos indiretos, eu considerei que tudo aquilo era pago dentro do mês. A única coisa que passaria para o mês seguinte era aquilo que eu devo para o meu fornecedor de matéria-prima. E se eu for lá em cima, lá no meu orçamento de desembolso, eu vou ver desembolso com matéria-prima, quanto que ficou para o mês seguinte. Porque as minhas compras, elas são pagas 50% no mês da compra e 50% no mês seguinte. Então, no meu contas a pagar, ficou 50% das compras de junho. Então, se 50% de junho foi 28.400, ficou faltando 28.400 para julho, que vai ser exatamente o meu contas a pagar, que está lá no passivo. 28, cifrão aqui, 28.400. Fora isso, eu tenho ações ordinárias. Lembrem-se, eu não tenho dívidas, porque eu liquidei toda a minha dívida dentro do trimestre. Né? No orçamento de caixa mostra que aquele dinheiro que eu peguei emprestado eu liquidei, então não estou devendo nada. Então eu tinha ações ordinárias. E onde é que está isso? Está lá no enunciado. E o enunciado me diz que eu tenho 200 mil em ações ordinárias. Então é isso que vai ser preenchido aqui. E o último item do meu passivo são os meus lucros retidos. E agora nós vamos fazer uma conta para chegar aqui. Bom, antes de fazermos a nossa conta aqui de chegada dos lucros retidos, para ver como é que acha, nós temos que nos lembrar que o passivo e o ativo, eles são iguais. Ou seja, o mesmo total que eu vou encontrar aqui no total de passivo e PL tem que ser os mesmos 564.550 que eu achei do total de ativos. Eu poderia simplesmente fazer uma conta de chegada aqui, deduzindo desses 564.550, 28.400, deduzindo 200 mil, eu tenho aqui o valor que eu preciso encontrar nos meus lucros retidos. E se eu fizer essa conta, eu vou encontrar, pegando uma calculadora, 336.150. Tá, ok, como conta de chegada. Mas será que esse valor é correto? Como é que eu posso encontrar esse número de uma maneira melhor? Bom, vamos fazer a conta aqui para tirar essa prova, voltando lá no enunciado e vendo aqui o que ele me informava a respeito do lucro retido, que era de 146.150 em 1º de abril. Então vamos colocar aqui cálculo dos lucros retidos. Então, lucros retidos em 1/4, ou seja, o valor que eu comecei o trimestre lá tinha, pelo que está no enunciado, 146.150. Ok. Só que o trimestre me deu um lucro do trimestre. Quanto foi esse lucro do trimestre? Então aqui, eu vou colocar aqui, mais lucro do trimestre. Está aqui na minha DRE. 239 mil. Então eu tive no trimestre 239 mil de lucro.
Bom, somando esse com esse, não dá os 336. Passa. O que está faltando aqui? Menos. Lembrem-se, lá no nosso enunciado, no nosso fluxo de caixa, nós pagamos dividendos em algum momento. Aqui, em abril nós pagamos 49 mil de dividendos. Então, no trimestre nós pagamos 49 mil. Então, menos dividendos pagos, que foi de 49 mil. Entre parênteses, eu estou deduzindo. Isso aqui vai ser igual ao meu lucro retido em 30/6. E se vocês fizerem a conta, vocês vão encontrar exatamente os 336.150. Né? Então, aqui, nós comprovamos pelo outro caminho que o resultado que nós encontramos como conta de chegada dá certo como uma conta normal que nós devemos fazer para a apuração do lucro retido contabilmente. Bom, então, com essa última peça do meu balanço, eu encerro o orçamento mestre. Então, nosso orçamento mestre está finalizado com essa última peça.